Você venderia a sua empresa hoje pelo valor dela apurado no balanço patrimonial ou o valor ainda que seu contador disse que ela vale? Ou você ouviu falar aí que sua empresa vale 5 vezes o faturamento ou 10 vezes o lucro? Se você analisar a sua empresa somente pelo lucro contábil ou ainda pelo balanço patrimonial, a chance de você perder dinheiro numa negociação é bem grande. Assim como vender a sua empresa por um múltiplo de lucro ou múltiplo de faturamento pode ser um tiro totalmente no escuro. No vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa que eu não vejo muita gente fazendo por aí, que eu vou demonstrar na prática, aqui mesmo, calculando o valor de uma empresa utilizando diferentes metodologias, explicando o que cada metodologia leva em consideração e o que você precisa saber para não ser prejudicado em uma negociação ou ainda por algum profissional que quer te empurrar uma fórmula mágica. Eu vou te mostrar a matemática e o raciocínio por trás dos grandes negócios e como uma decisão de importância estratégica, como a venda de uma empresa deve ser realmente encarada. Olá, meu nome é Paulo Eduardo, eu sou cofundador da Valutec, que é uma plataforma de valuation online, e também sou especialista em valuation de empresas com foco em pequenas e médias empresas e também o valuation de marcas. Então, sem mais delongas, como eu prometi um guia real, técnico, mas ainda prático, vamos falar da metodologia que, infelizmente, ainda é a mais utilizada por donos de pequenas e médias empresas no Brasil. Quem nunca perguntou para o seu contador quanto que a sua empresa vale, não é mesmo? E com todo o respeito aos contadores que eu tenho, eles são excelentes quando o assunto é contabilidade. O problema real é que a avaliação de empresas ou valuation é uma matéria bem complexa e que muitos profissionais levam de qualquer jeito. Por isso que eu quero começar falando sobre o método contábil de avaliação, ou ainda chamado patrimonial ou patrimônio líquido contábil. Você provavelmente já ouviu falar dele, certo? Muitos sócios acabam deixando aí uma empresa, uma sociedade, recebendo apenas o valor contábil de suas cotas, e o que é uma injustiça em muitos casos. O método contábil, que eu vou chamar o patrimônio líquido contábil dessa maneira a partir de agora, apesar de ter uma certa utilidade em alguns casos, parte do pressuposto de que a empresa avaliada estaria sendo fechada ou passando por uma espécie de fechamento fictício. Mas antes de seguir, eu quero só um cuidado conceitual aqui. O patrimônio líquido contábil é simplesmente ativos menos passivos registrados no balanço, na data do exercício. Isso não significa de fato que alguém vai vender na prática. Mas eu gosto de usar a analogia da liquidação fictícia porque é para facilitar justamente o entendimento, como se você fosse encerrar a empresa no dia de hoje. Pois se você vende todos os seus ativos para pagar suas obrigações, a tendência é que ou você estaria fechando a sua empresa ou você estaria precisando comprar ou recomprar os ativos para manter a operação funcionando. Só que o retrato do método patrimonial não captura aí os resultados futuros da empresa ou a geração de caixa futuro da empresa. Por isso, o método patrimonial ele costuma distorcer e muito o valor de muitos negócios. E você verá isso no decorrer do vídeo. Mas como eu prometi mostrar na prática, então vamos lá. Temos aqui um balanço patrimonial especialmente feito para fins de explicação somente. Portanto, não leve os dados internos a ferro e fogo, pois eles são somente para apoiar uma demonstração. Essa empresa de fato não existe. Temos aqui então o balanço patrimonial do exercício de 2025 do restaurante do Seu Jorge. E de acordo com o balanço, na data de 31 de dezembro de 2025, o restaurante do Seu Jorge valeria contabilmente cerca de R$250 mil. Ou seja, valeria R$250 mil contabilmente se o restaurante parasse de funcionar, de acordo com aquela explicação que eu falei anteriormente, vendesse tudo, pagasse o que devia e sobraria, em tese, R$250 mil para os sócios. Mas será que esse é um bom valor se o Seu Jorge quisesse vender de fato o seu restaurante? Valeria a pena? Seria um preço justo? Essa é de fato a pergunta de $1 milhão. E a resposta é: depende, assim como tudo na vida. Vamos dar uma verificada melhor então nas contas e finanças do restaurante do Seu Jorge para ver até se o cálculo contábil faz sentido, porque ninguém iria comprar uma empresa somente com base em seu balanço patrimonial. Temos aqui então um demonstrativo do resultado do exercício, o famoso DRE, do mesmo período, com uma análise vertical para a leitura do documento ficar mais fácil. Logo de cara, vemos que o restaurante do Seu Jorge faturou ou teve uma receita bruta de R$1,2 milhão.
reais em 2025, tendo uma receita líquida de 1 milhão, ou seja, após pagar impostos do Simples, onde essa empresa estaria teoricamente no Simples Nacional. Tendo faturado, em termos de receita líquida, de 1 milhão de reais em 2025, teve ali o seu CMV, também ele teve cerca de 450 mil reais de despesas operacionais, como salários de cozinheiros, garçons, aluguel, prolabore de cerca de 10 mil reais por mês, marketing e tudo mais. O lucro operacional foi de 200 mil reais, ou 20% sobre a receita líquida. E seu lucro líquido foi de 150 mil reais, ou 15%. Reparem que tivemos o cuidado básico de fazer o balanço patrimonial e o DRE se comunicarem, pois o lucro apontado no DRE já consta como parte do patrimônio líquido contábil do balanço. E aí, agora, sabendo essas informações, receita líquida anual de 1 milhão de reais, lucro líquido de 150 mil reais, o restaurante do seu Jorge vale ou não vale 250 mil reais? Provavelmente, para algumas pessoas, esse valor seria até que aceitável, mas eu tenho certeza que para outras pessoas não. Mas que tal analisarmos a mesma empresa utilizando outros métodos e uma ferramenta específica para isso? Será que o valor vai mudar muito? Fique no vídeo que a gente vai chegar lá. Para o valuation de múltiplos, a gente vai usar a Valutec, que é uma plataforma feita por mim e meus sócios de avaliação de empresa com foco em pequenos e médios negócios. Então vamos lá, só para dar uma resumida, a avaliação por múltiplos é aquele valuation que você ouve por aí que é muito famoso, dizendo que uma empresa foi vendida por 5 vezes seu faturamento, 10 vezes seu EBITDA e por aí vai. Inclusive eu fiz um vídeo especial criticando como muitos profissionais aí da área de valuation ou profissionais que fazem valuation e não são especialistas na área utilizam essa metodologia no Brasil sem o devido cuidado. Se você tiver interesse de saber melhor, o vídeo vai estar na descrição. Já abrimos aqui então a Valutec, puxamos ali o balanço patrimonial junto com o DRE, subimos dentro da plataforma. Eu vou mostrar como funciona essa etapa de importação posteriormente no vídeo, quando usarmos a outra metodologia. Mas aqui dentro da Valutec a gente tem, em nome da transparência e da coerência, um banco de dados próprio, onde a gente não tem múltiplos de empresas negociadas em bolsa de valores, tudo em nome da coerência realmente, para que você possa de fato comparar a sua empresa com outras empresas parecidas. Aqui na Valutec, após importar os documentos contábeis, já ficou automaticamente ali selecionado o setor de restaurantes, lanchonetes e café, porque foi onde que a gente conseguiu buscar o restaurante do seu Jorge, então a ferramenta já conseguiu puxar isso. É possível filtrar por estado aqui, faturamento, faixas de faturamento e buscar qual múltiplo vai mais combinar com a sua empresa. Então vamos lá, eu já estava até dando uma olhadinha aqui, Vamos começar a pegar um faturamento de receita líquida perto do restaurante do seu Jorge. Então eu já escolhi aqui uma empresa do Paraná, que é do sul do Brasil, que tem aí seu faturamento em termos de receita líquida cerca de 802 mil reais, que é próximo do que o restaurante do seu Jorge tem, e possui uma margem de lucro líquido e de margem operacional um pouco acima do restaurante do seu Jorge. Mas tem o porquê de eu estar selecionando essa empresa que está um pouquinho acima. E logo abaixo aqui, a gente já achou uma outra empresa no Rio Grande do Sul com uma receita líquida de 1 milhão por ano, com uma margem um pouquinho menos que do seu Jorge, com 17,8% de margem de lucro líquido, 20,5% de lucro operacional através do EBIT. Então vamos pegar essas duas empresas aqui, só para fazer uma amostrinha super rápida. Aqui na Valutec também é possível selecionar quantas empresas quiser. E também, se tiver dúvidas sobre qualquer coisa, como os múltiplos foram construídos, você pode nos mandar e-mail, entrar em contato com a gente, que a gente vai ter o maior prazer em explicar. Agora, já dá para ver que o cálculo rápido da média entre essas duas empresas ficou cerca de 2 vezes o faturamento e 7,34 vezes o lucro operacional, ou EBIT. Mantenham esses múltiplos que eu acabei de falar em mente, pois eles vão calcular o preço da empresa lá no relatório final e também comparar com as outras metodologias. E nesse relatório final vai estar ali o valuation da empresa usando ambos os múltiplos que selecionamos no nosso banco de dados. Portanto, fique até o final para ver quanto deu o valuation de cada metodologia, para ver se a diferença é grande entre cada um ou não. Agora vamos então para a última metodologia que eu quero falar, que é justamente um dos métodos, se não o mais utilizados em compras e vendas de empresas no mundo inteiro, assim como de fato é o método mais referenciado por autores da área e citados em trabalhos acadêmicos, o fluxo de caixa descontado. Inclusive, se você quiser entender melhor por que esse método é considerado superior por muitos autores aos outros métodos de valuation, eu disseco um artigo publicado pelo grande Assaf Neto intitulado A Superioridade do Fluxo de Caixa Descontado.
Então fica aqui o convite, o link do vídeo vai estar na descrição. Mas vamos lá então, vamos voltar a utilizar a Valtech para fazer o valuation da empresa em tempo real. Para começar então, eu vou subir os documentos contábeis de exemplo da empresa fictícia, tanto o seu DRE como o balanço patrimonial, para a Valtech conseguir ler os documentos, preencher automaticamente algumas informações úteis para facilitar a vida do usuário, assim como também tentar detectar algumas inconsistências que possam ter ali nos balanços ou em seu DRE. Estamos aqui então na Valtech, eu já indiquei aqui então o DRE de exemplo, assim como o balanço patrimonial de exemplo, não consta nada aqui de dados, vamos subir agora os arquivos, esperar ali o nosso módulo de inteligência artificial dar uma lida nos documentos e vamos ver se está tudo certo. Aí feito, já foi bem rapidinho, já deu tudo certo, aí já consta aqui o restaurante do seu Jorge como o nome da empresa, já consta o CNPJ, mas para fins de descargo de consciência, vamos dar uma verificada se tudo já foi puxado corretamente, se ficou alguma coisa para trás. Bom, vemos aqui que a Valtech conseguiu puxar as informações bem ali no momento inicial, agora vamos ver como é que está ali em setores de atuação. Conseguiu puxar ali com sucesso restaurantes, lanchonetes e café, que eu vou conseguir ali buscar junto com a Valtech quais são os múltiplos relacionados ali, que nem a gente fez na etapa anterior. Vamos pular agora aqui sócios e múltiplos, porque a gente já estava lá antes. Faturamento. Faturamento aqui no caso a gente indica a receita líquida e a Valtech conseguiu ler corretamente ali R$1 milhão de receita líquida. R$150 mil de lucro aqui, está tudo certo. Mas eu vou parar por aqui rapidinho porque é possível também que a gente consiga customizar as alíquotas de impostos para fim de valuation, inserir ali despesas com juros ou despesas financeiras, capital investido, né, que você quer botar ali para fazer o cálculo do ROIC, dívidas, valor em caixa, estoque. Eu só vou pular agora direto para as projeções, porque como nós vamos simular outros cenários, eu já vou pular diretamente para as projeções e a partir dali continuar nosso valuation. Bom, chegando então na etapa de projeções, é possível selecionar já modelos ou cenários já pré-existentes, desde um crescimento negativo ali, onde nós temos ali uma empresa madura que está começando a entrar em declínio, então não justifica fazer uma projeção que ela vai continuar crescendo em termos de faturamento ou de lucro, ou até mesmo empresas que estão passando por uma certa forma de dificuldade. É possível botar ali que uma empresa está crescendo de maneira tímida ou nula. É possível também indicar um índice de... É possível também projetar a empresa crescendo de acordo com algum índice de inflação, desde Selic, como CDI, PCA, IGPM, INCC. Também é possível selecionar um crescimento otimista ou até mesmo personalizar o crescimento da empresa. Mas só para fins de demonstração, vamos projetar um crescimento da empresa aí acompanhando a inflação através do índice de IPCA, para não ser tão otimista e não tão pessimista, até porque muita gente gosta de ser conservador na hora para fazer as projeções do crescimento da sua empresa. É possível também responder um questionário ali de diferenciais competitivos para analisar o risco da empresa, mas não é o objeto agora da nossa explicação, então a gente vai pular essa parte. É possível também emitir a avaliação em real brasileiro, dólar americano, euro, libra esterlina e também fazer quantos comentários quiser para deixar registrado como que a avaliação foi feita, quais cenários, peculiaridades da empresa, ou simplesmente informações que são muito úteis e importantes para fins de valuation. Esse é um dos campos que é muito utilizado por vários profissionais. Avançando aqui, chegando nos ajustes finais do valuation da empresa, é possível inserir ativos não operacionais, passivos não operacionais ou ainda despesas extraordinárias, receitas extraordinárias, tudo para ajustar já o relatório final para não ter erro. Chegamos então finalmente na tela de revisão, onde é possível você revisar qualquer dado, qualquer item que você veja que está errado ou gostaria de customizar. Então, você consegue só apertar nesse botão aqui, editar informação, e qualquer coisa que foi preenchida é possível já fazer o ajuste ali mesmo. Vamos então fazer a emissão do valuation e gerar o relatório. Feito. Agora que emitimos então o relatório final, é possível aqui já acompanhar qual é a empresa, qual o CNPJ, quando que ela foi fundada, como é que é a operação dela, qual o setor que a empresa está, qual é o beta utilizado ali para calcular o risco, qual que é a receita líquida da empresa, lucro, se existem despesas financeiras com juros, como é que está ali a parte de capital investido total, ROIC, como é que está a inflação, como foi construído de fato ali a taxa de desconto,
como é que está toda a parte ali de indicadores, Brasil, IPCA, risco país, custo do capital, primo de risco de capital próprio, custo da dívida, desconto de liquidez, tudo vai estar ali de maneira transparente no relatório. Chegamos aqui então no valor econômico da empresa através do fluxo de caixa descontado, que, seguindo os dados inseridos e as premissas escolhidas e utilizadas, o valor da empresa então ficou em cerca de R$ 924 mil e você pode apertar aqui, consultar todas as fórmulas, como foi feito e também ver como é que está ali a receita líquida, qual é o crescimento estimado, qual que é o EBIT, né, o lucro operacional da empresa, e ano a ano vendo direitinho como que foi calculado tudo da sua empresa. Uma coisa muito legal que eu não quero e não posso deixar para trás é que outras metodologias vão constar aqui. Por exemplo, vocês lembram quando eu falei do valor dos múltiplos? Ficou ali em 2 vezes, né, o faturamento da empresa. Aqui eu dei uma mexidinha no final, ficou 6,54 vezes o EBIT. Então, como que fica totalmente o valuation com outras metodologias? Vamos ver agora. A parte do método patrimonial está aqui também, com índices de liquidez juntos, calculados direto do método patrimonial está aqui. Então, aqui está o gráfico de comparação dos métodos. O fluxo de caixa descontado somente levando em consideração a inflação ali de projeção de crescimento ficou em quase R$ 1 milhão de valor da empresa. Múltiplo de faturamento ficou em 2 milhões, múltiplo de EBIT ficou em 1,3 milhão e o método patrimonial ali que a gente inseriu ficou em R$ 250 mil. Vocês conseguiram entender agora que o valuation da empresa depende de muitos fatores, inclusive cada metodologia vai analisar a empresa de um jeito diferente? Então vamos dar uma estressada na metodologia ali do fluxo de caixa descontado e também na ferramenta. Vamos criar aqui um cenário imaginário, digamos que chegou ali em dezembro, na última semana, e o maior cliente ali do restaurante do seu Jorge, uma empresa que tem ali um contrato anual com ele, onde vários empregados dessa empresa almoçam diariamente no restaurante. E digamos somente para fins de exemplo aqui que esse cliente correspondia a 30% do faturamento da empresa. E agora, como ficaria o valuation da empresa nesse caso? Voltando então aqui para a Valutec, eu já fiz direitinho tudo que precisava em termos de ajuste para capturar esse cenário mais negativo. O restaurante do seu Jorge vai acabar tomando uma penalidade ali, que sua receita líquida vai cair cerca de 30%, onde era 1 milhão por ano, agora ficou em 700 mil, já considerando, por exemplo, que o cliente deixou ele, já diminuía ali o lucro, porque uma vez que a receita líquida diminua, por mais que a margem líquida não diminua, o montante cai porque a receita cai. E eu também fiz os demais ajustes direitinho. Aqui em projeções, só em nome da coerência, eu vou manter o mesmo crescimento projetado seguindo o IPCA. Chegando então aqui na tela de revisão, vamos gerar o relatório. Feito, então vamos revisar aqui, receita líquida já caiu bastante, o lucro já caiu bastante, acredito que já esteja tudo certinho. Vamos ver quanto é que está o valor da empresa. Olha, o valor da empresa já deu uma baita diferença, já caiu para 641 mil reais e vamos ver como é que ficou aqui então, múltiplos. Os múltiplos não mudaram porque é aquela amostra que eu falei para vocês. Agora vamos ver, também não mudou aqui o método patrimonial e vamos ver como é que ficou o gráfico de comparação dos métodos. O fluxo de caixa descontado, que é ali o valor econômico da empresa, caiu ainda mais porque tomou uma penalidade ali no faturamento. O método do fluxo de caixa descontado foi o que foi mais penalizado de acordo com esse novo cenário. O múltiplo de faturamento caiu proporcionalmente, assim como o múltiplo de EBIT. E o método patrimonial permaneceu exatamente igual. E por que o método patrimonial continuou exatamente igual, continuou estático? Essa resposta é simples, porque ele não leva em consideração o futuro, somente o que está registrado no balanço. E se você está gostando dessa simulação de cenários, não vamos parar por aí então. Vamos criar um cenário bem melhor agora. Digamos ali que o seu Jorge tinha uma linha de crédito para investir na empresa, ou ele conseguiu ali um investidor, ou um membro da família simplesmente alcançou um dinheiro ali sem taxa de juros nenhuma, ou ele tinha ali um dinheiro guardado embaixo do colchão e decidiu abrir outro restaurante, uma filial. E ao invés de ter perdido um grande cliente, como fizemos agora uma simulação de um cenário mais pessimista, esse novo cenário, esse cliente que em tese deixou o restaurante do seu Jorge vai continuar, e o seu Jorge, ao fazer todas as pesquisas, as diligências, ele acredita que o faturamento dele irá aumentar consideravelmente. Por isso, vamos adotar uma taxa de crescimento bem otimista de 20% ao ano. E se você está gostando do que eu estou fazendo agora, demonstrando para vocês na prática, imagine se eu fizesse isso para a sua empresa. No papel de especialista, eu posso fazer um valuation preciso com total transparência e é só entrar em contato com nossos consultores.
O link vai estar na descrição. Só para finalizar então, pessoal, nesse último cenário que é bem mais otimista, nós restauramos então os números que estavam ali anteriormente, como receita líquida de R$1 milhão, lucro líquido de 150 mil e por aí vai. Vamos ver então qual a diferença que ficou. A empresa já deu um salto para um valuation de quase R$3 milhões nesse novo cenário. Vamos ver então como ficou a comparação com os outros métodos. Simplesmente o fluxo de caixa descontado ficou com valuation muito superior aos outros métodos. Por quê? O fluxo de caixa descontado ele depende de taxa de desconto, crescimento e risco. E agora o crescimento projetado nesse novo cenário estava muito maior do que antes. Então, recapitulando, a primeira rodada de valuations, esse foi o resultado do valor do restaurante do seu Jorge de acordo com cada metodologia. Depois, na segunda rodada, onde existia um cenário que capturava a perda de um grande cliente e impactava muito o faturamento, aqui está o resultado. Logo em seguida, fizemos uma simulação de um modelo de valuation, a terceira rodada no caso, onde existia um plano de investir na empresa e a previsão do crescimento projetado era crescer substancialmente. E esse foi o resultado. E qual foi a conclusão que podemos tirar? Gostaria de falar algumas informações bem importantes. Em primeiro lugar, deu para ver que valuation não é uma ciência exata. E eu gostaria de parafrasear aqui o Damodaran, que é considerado o guru do valuation, que diz: um dos maiores erros em valuation é a crença que há uma fórmula mágica ou uma resposta única. Valuation é uma estimativa, não uma ciência exata. Vimos que pequenas mudanças nos números e nas premissas já são suficientes para mudar bastante o valuation de uma empresa. É sensível aos dados e às informações que você coloca nele. E o segredo é trabalhar com os números certos, atualizados, precisos e utilizar premissas que realmente fazem sentido, que elas são factíveis, elas não são fantasiosas e principalmente se essas premissas são de fato coerentes. E a escolha da metodologia é sempre uma coisa a se pensar, é uma coisa elementar, pois cada método analisa a empresa sobre uma perspectiva diferente e isso faz toda a diferença. No nosso caso, é só você ver a diferença entre o valor contábil da empresa ali de R$250 mil e o valor econômico acessado ali pelo fluxo de caixa descontado, onde qualquer cenário que estimamos era muito superior ao valor contábil. E outra forma de analisar é, dependendo do cenário, o valor contábil foi quase 15 vezes menor do que o exemplo que demonstramos. E imagine se isso fosse na vida real. E era isso que eu gostaria de ter falado com você sobre hoje. Espero que tenham gostado. Peço desculpa se alguma coisa que eu deveria ter investido mais tempo tecnicamente explicando, mas é isso aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo.